Olá pessoal, sou Eniel Santo e nessa videoaula veremos como a corrente filosófica do pensamento positivista tem influenciado a educação desde aquela época até os dias de hoje. Analisaremos o contexto sócio-histórico do positivismo e exploraremos os conceitos de 3 ícones dessa corrente filosófica. Primeiro, aquele que é considerado o pai do positivismo, Augusto Comte. Depois veremos Herbert Spencer, que aliou o positivismo com as ideias darwinistas da biologia. E por fim, abordaremos as consequências mais clássicas do positivismo com Émile Durkheim, com grande aproximação com o campo teórico da educação. Esses 3 autores nos ajudarão a compreender como a educação contemporânea solidificou seus currículos, modelos educativos baseados na ciência. Venham comigo. Talvez esteja se perguntando, o que é positivismo? Por que esse nome? Por favor, não confundam a palavra positivismo com aquela que nós usamos no dia a dia, pois positivismo se relaciona com a palavra grega positos, que significa fato. Assim, o positivismo tem a ver com a corrente do pensamento que entende que somente podemos considerar conhecimento válido se partirmos a partir dos fatos. Já vimos que no período medieval, a preocupação do pensamento ocidental eram com questões puramente religiosas, questões teocêntricas. E no período da modernidade, a partir do século XVI e XVII, nós tivemos um grande desenvolvimento das ciências, como a matemática, a química, a biologia, entre outras, que buscavam compreender a natureza e utilizá-la, sim, dominá-la em benefício do homem. Lembremos que o positivismo nasce no contexto francês do século XVIII e XIX, sendo fortemente influenciado pelo iluminismo, ou seja, pelo enfoque da razão e as consequências da Revolução Francesa, com seu lema de liberdade, fraternidade e igualdade, contra o autoritarismo e a intolerância. Nesse momento histórico, especialmente a Inglaterra vivenciava a Revolução Industrial, com novas tecnologias que começavam a surgir, tais como a máquina a vapor, além de novos materiais como o concreto armado e novas formas de organização do trabalho. Assim, o ser humano se tornava o senhor da natureza, adaptando o mundo ao seu redor, de acordo com as suas necessidades, e novas questões filosóficas começaram a emergir nesse novo construto social. A preocupação era com o desenvolvimento da técnica, resultado de um conhecimento aplicado para a transformação da natureza em benefício humano. Surge no final do século XVIII, na França, a Escola Politécnica, ou seja, uma escola direcionada para a formação técnica nas mais diversas áreas, por isso politécnica. A questão filosófica do momento era como a humanidade poderia progredir com o aporte dos fatos oriundos do conhecimento científico. Augusto Comte marcou o início da filosofia positivista, propondo uma linha filosófica despida de qualquer subjetivismo. Para Comte, as sociedades humanas estão em contínuo progresso de evolução e passam por pelo menos 3 estágios ou momentos, ou seja, o estágio teológico, o metafísico e o positivo. De acordo com o autor, no estágio teológico, as pessoas buscam explicações sobrenaturais para os mistérios da natureza. Uma tempestade, por exemplo, é explicada a partir da ação da divindade, que faz com que a água caia do céu. Ainda de acordo com Comte, com o passar do tempo, as explicações naturais deixam de ter seu valor e dão lugar às explicações metafísicas, em que os fenômenos são explicados a partir da natureza das próprias coisas, não fantasiosas, mas abstratas, imbuída de uma argumentação mais racional, mas ainda não relacionada com a física, além da física, daí o termo metafísico. No entanto, para Augusto Comte, as explicações metafísicas são apenas jogos de palavras, que não explicam nada, mas são importantes porque superam as explicações míticas e conduzem ao encaminhamento para um estado positivo. Nesse estado, as únicas explicações válidas são as de caráter científico, baseadas em fatos, daí explicações positivas. A chuva, por exemplo, pode ser explicada não a partir de forças sobrenaturais ou de uma essência abstrata,
mas como resultado dos fatos observados na natureza, relativas às condensações do vapor d'água na atmosfera, entre outros. De acordo com Comte, o objetivo da ciência é estabelecer leis para esses fenômenos observados, pois as leis permitem previsão, que por sua vez norteiam a ação. Vejamos como isso acontece, por exemplo, na construção de um prédio. O engenheiro conhece as leis da física, tais como a da resistência dos materiais. Com base nessas leis, ele desenvolve um projeto, ou seja, uma previsão, usando tais materiais de determinada maneira que a construção se mantenha firme. Em outras palavras, com base nesse projeto que contemplou a aplicação de leis científicas, os construtores podem executar a ação, ou seja, construir efetivamente o prédio. Dessa forma, Augusto Comte busca interpretar a natureza por meio de métodos científicos que partem dos fatos, ou seja, da observação, da experimentação e o estabelecimento de leis ou princípios gerais, matematizando-os ou transformando-os em fórmulas matemáticas. Entretanto, Comte acreditava que, assim como temos leis que regem os fenômenos da física, da química e da biologia, existiriam também leis que regem o comportamento dos seres humanos, bem como o desenvolvimento das sociedades. Para ele, duas leis fundamentais são importantes, a lei da estática e da dinâmica social. De acordo com a lei da estática social, o desenvolvimento somente pode ocorrer se a sociedade se organizar para evitar o caos, para evitar a confusão. Uma vez organizada, ela pode dar saltos qualitativos, e nisso consiste a lei da dinâmica social. Essas duas leis são resumidas no lema Ordem e Progresso, que não por acaso figura na bandeira do Brasil, pois muitos membros do movimento republicano brasileiro do século XIX eram grandes admiradores das ideias de Augusto Comte. Vejam só como a filosofia se cruza com a história de nosso país. No campo educacional, o positivismo dá grande valor à disciplina, pois entendia que é a partir da ordem que a sociedade pode avançar rumo ao progresso. Além disso, para Comte, do mesmo modo como a humanidade passou pelos 3 estágios de desenvolvimento, religioso, metafísico e científico, cada ser humano também passa por esses estágios ao longo de sua vida. Assim, as crianças são mais inclinadas às explicações mítico-religiosas, segundo Comte, envolvendo fadas e personagens mitológicos. Os adolescentes não, eles são mais questionadores, inclinando-se aí para uma propensão mais metafísica. Mas é na idade adulta, de acordo com Augusto Comte, que o ser humano se apresenta maduro, buscando explicações científicas para o problema. Assim, Comte defendia que o ideal é formar o espírito científico nos jovens de modo a superar a superstição e o irracionalismo presente na sociedade. Você consegue perceber como as ideias de Comte estão vivas ainda hoje na escola? Como observamos, o positivismo procurou defender a lógica das mudanças do modelo social utilizando o modelo das ciências naturais. O positivismo de Augusto Comte encontrou diversos admiradores, bem como seguidores. E na Inglaterra nós temos, entre outros, Herbert Spencer, considerado o pai do darwinismo social, uma espécie de adequação de todas as atividades humanas às leis da evolução. Spencer desejava produzir um sistema de filosofia sintética, ou seja, um sistema de pensamento capaz de explicar de forma coerente e integrada todos os fenômenos de ordem física, social ou mental baseados nas leis da evolução, unindo assim as ideias de Comte com as ideias de Charles Darwin. Assim, Spencer nos diz que em uma sociedade os indivíduos são como seres da natureza, eles estão em contínuo progresso de adaptação ao meio, de modo a garantir sua sobrevivência. Para ele, o papel da escola era aprimorar o aprendizado via competição, pelos melhores alunos, melhores professores, como uma mola de progresso social, em uma competição que lembra a ideia da sobrevivência proposta por Darwin. Além disso, o filósofo critica os métodos tradicionais de ensino baseado na memorização de fórmulas prontas, pois para ele o aprendizado deveria ser um processo prazeroso, espontâneo, capaz de contribuir
para a interação do indivíduo em seu meio social. Para Spencer, a questão filosófica colocada no campo da educação era: quais conhecimentos valem a pena adquirir? Em seu entender, conhecimentos relativos a pelo menos 5 atividades humanas seriam essenciais: autopreservação, o desempenho das ocupações, o cuidado com os filhos, a participação política e social e, por último, a recreação e o lazer. Dessa forma, componentes curriculares tais como matemática, química, física e biologia seriam imprescindíveis, pois fornecem um conhecimento sobre a natureza, permitindo o avanço e, consequentemente, o progresso e autopreservação da humanidade. Por outro lado, disciplinas como filosofia, sociologia seriam menos importantes, pois dizem respeito à participação política e social, assim como componentes como artes, música e literatura estariam na última categoria das atividades essenciais, na categoria da recreação e lazer. O pensamento pedagógico de Herbert Spencer influenciou muito a matriz curriculares em diversos países, inclusive no Brasil. Por exemplo, em pleno século XXI, a Base Nacional Comum Curricular revela uma clara inspiração spenceriana. Além disso, as tendências tecnicistas muito fortes na educação brasileira nos anos de 1960 e 1970 e que ressurgem em nossos dias, também devem muito de seus pressupostos teóricos à filosofia de Herbert Spencer. Encontramos em Émile Durkheim outro pensador francês que, embora não seja conhecido como filósofo e sim como um dos fundadores do pensamento sociológico moderno, ele é importante para a filosofia, pelo fato de ser o principal representante da corrente funcionalista, um desdobramento moderno do positivismo. Vejamos algumas de suas principais ideias pedagógicas. Para Durkheim, os fenômenos ocorridos nas sociedades humanas, os fatos sociais, devem ser estudados da mesma forma como se analisam os fenômenos da física, da biologia, pois os fatos devem ser estudados como coisas. Uma ideia bem positivista. Ele argumenta que, embora a sociedade é formada por indivíduos, ela é algo mais que a soma deles, pois criam valores. Por exemplo, ao estudar o suicídio, um fato social aparentemente individual, Durkheim aponta que esse é determinado pelos valores da sociedade, sendo que, quanto mais o indivíduo for integrado ao seu meio, menos será a possibilidade das crises existenciais que geralmente levam as pessoas ao suicídio. Observe que Durkheim não estava interessado em investigar as motivações dos suicidas, mas suas pesquisas se limitavam a indicar até que ponto o meio social pode influenciar nesse tipo de comportamento. Durkheim também defende que os conhecimentos, as crenças, os hábitos, os valores, as normas, tudo vem do exterior, ou seja, do meio em que o indivíduo vive. Mesmo que a pessoa tenha profundas convicções sobre algo, não se pode esquecer que isso não é inato, mas isso é aprendido pelo indivíduo pela sua interação com o meio. Assim, a teoria de Durkheim dedica muita atenção à educação, pois para o autor é por meio da educação que os conhecimentos, valores e normas de uma sociedade são inculcados nos indivíduos. Assim, as teorias pedagógicas de Durkheim estão intimamente relacionadas a uma concepção que atribui primazia do social em detrimento do individual, como ele mesmo afirmou. A educação é a ação exercida pelas gerações mais adultas sobre as gerações mais jovens que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Foi isso que ele disse. Assim, entender a educação, segundo Durkheim, é compreendê-la como formadora de indivíduos, a partir dos valores da sociedade, a partir daqueles valores que a sociedade quer passar. A obra de Durkheim apresenta um caráter bastante humanista, numa perspectiva funcionalista, enfatizando assim os mecanismos pelos quais a sociedade pode buscar superar seus conflitos e atingir a integração social, possível por meio de uma compreensão científica, de acordo com o autor. Quais são os aportes do positivismo para os campos da educação? Bem, são muitos. E ainda hoje observamos grandes e sérias influências de positivistas na educação contemporânea. A valorização do conhecimento científico e suas implicações no currículo
são os mais importantes legados positivistas para a educação escolar. Assim, a ênfase na ciência contribui para o melhor aperfeiçoamento das carreiras, nas ciências exatas, na área da saúde e para um avanço da indústria em geral. Todavia, a crítica que se faz é que os positivistas foram longe demais, desprezando as contribuições das ciências humanas. Por exemplo, a pedagogia tecnicista produziu efeitos terríveis na educação brasileira, como a falta de raciocínio crítico e de compreensão da realidade social em que se vive. Outra crítica do positivismo é seu caráter conservador. Para Augusto Comte e Herbert Spencer, o mais importante é impor a disciplina aos alunos, uma vez que a ordem é pré-condição para o progresso, enquanto que para Durkheim a ênfase recai sobre o funcionalismo ou a funcionalidade do sistema escolar, em que qualquer conflito é visto como indesejável ou doentio. Como consequência direta, a abordagem positivista acaba favorecendo os interesses das camadas dominantes. Camadas essas muito interessadas na manutenção da ordem e na ausência de conflitos, como uma maneira de manter sua dominação sobre as classes subalternas. Aqui estão as principais referências dessa videoaula e recomendo que leia o artigo de Jamil Iskandar e Ruth Leal e assista aos vídeos adicionais disponíveis no AVA para lhe ajudar a compreender o positivismo e suas influências para o campo da educação contemporânea. Boas pesquisas e até a nossa próxima videoaula.